Boa noite, meus amores. Demorei, mas cheguei. Hoje o dia foi cansativo, corrido. Cheguei já que já era quase 7 horas da noite, mas estou aqui gravando esse videozinho para vocês. Vai ser um pouquinho rápido hoje, porque a Pro tá bem cansada, tá? Então assim, nós já vimos alguns gêneros, né? Algumas classes dentro desses filos aí que a gente tá vendo, os plateumintos primeiros, nematelmintos. Vimos ascaris e lumbricoide. Hoje a gente fala de ancilostomose, tá? Que é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. E a gente fala também de larva migras, que também é um ancilostomídeo. Bom, todos esses, como eu falei, ancilostomídeos nematódios, tá? A grande diferença entre Ancilostoma duodenale e Necator americanus, que são os dois que causam a ancilostomose ou o amarelão, mesmo sendo causada pelo Necator americanus, a doença recebe o nome de ancilostomose ou ancilostomíase, ou causada por um ou por outro, a denominação da doença é a mesma. O que a gente difere muito, o ancilostoma duodenale, né, do Necator americanus é a estrutura bucal. Por incrível que pareça, são parasitas que possuem dentes, né, como é o caso do ancilostoma duodenale, ele tem dois pares de dentes nas laterais, e o Necator americano ele tem duas serras nas laterais também, tá? Ele vem nessa posição da boca, duas serrinhas com as quais tanto os dentes quanto essas serras do Necator serve para ele ficar raspando a parede do tubo digestório do paciente, né? O duodeno, por isso ancilostoma duodenale, porque ele se localiza nessa região do trato digestivo ou digestório, e aí eles ficam raspando a parede. Essa raspagem que ele faz, ou com os dentes, ou com essa serrinha, faz com que o intestino do paciente sangre, né? Essa porção intestinal, que é o duodeno, faz com que ele sangre, e esses vermes se alimentam exatamente, além dos nutrientes do paciente, desse sangue que ele causa, desse sangramento, né? Que ele causa no paciente, então ele acaba se nutrindo também desse sangue. Por isso, né? A doença é chamada de amarelão, comumente conhecida como amarelão, porque o paciente perde bastante sangue para esses parasitos, o paciente fica anêmico, tá? Geralmente tem um aumento do abdômen, exatamente porque esse sangramento, junto com outros fluidos, se acumulam na cavidade abdominal. Então, o paciente fica com o abdômen um tanto quanto distendido e também fica anêmico porque está perdendo sangue para esses parasitas, tá? O ancilostoma duodenale, além desses dois pares de dentes, eles medem cerca de 8 a 11 milímetros, não é centímetros, é milímetros de comprimento. O macho. A fêmea, como a maioria das fêmeas de nematelmintos, ela é um pouco maior. Então, a fêmea mede de 10 a 18 milímetros de comprimento, tá? Então, a fêmea é um pouco maior do que o macho, até porque é ela que vai portar os ovos e tem toda uma questão biológica acerca desse tamanho. O Necator americano, o macho médio de 5 a 9 milímetros e as fêmeas de 9 a 11 milímetros, tá? E o outro ancilóstoma é chamado de ancilóstoma brasiliense ou canino, tá? São os dois que afetam os cães e gatos e que são os causadores da larva migrans, tá? O ciclo biológico deles passa por um período de vida livre e o período parasita, né? Que é o período onde ele está parasitando o hospedeiro. O hospedeiro desses parasitas é o homem, então ele é monocênico, só tem o homem como hospedeiro, né? É no homem que ele completa o seu ciclo biológico. Então, assim, os ovos são eliminados no meio ambiente, né, por pessoas infectadas, por pessoas contaminadas. Esse ovo no ambiente, ele estando embrionado, ele vai sofrer uma evolução. Então, as larvas de ancilóstoma, ela é numeradas, né, L1, L2, L3, L4, L5, depois de L5 atinge o estágio adulto. Então, ainda no ovo, ele chega ao terceiro estágio embrionário. Daí, daí ele passa
peraí. Daí ele passa a infectar a espécie humana, tá? Essa L3 é chamada de larva filarioide, é a larva que está no ambiente externo e essa larva ela é responsável pela infecção, tá? Então ele é ovo, depois do ovo, o ovo embrionado libera essa larva L2, L1, L2 e L3. Essas larvas, a L3 é a larva infectante. L3 é a larva infectante. Pronto. Infectou o homem. Essa larva L3 vai passar por um estágio evolutivo até atingir a fase adulta. Daqui a pouquinho eu falo para vocês o percurso que essa larva vai fazer, tá? E eu vou mandar também os slides, então vocês vão poder acompanhar isso por esses slides direitinho. Vocês vão ver todo o esquemazinho desse percurso da larva, ok? Os adultos vivem na mucosa, tá? Do intestino delgado e a transmissão é sempre por penetração das larvas filarioides, que é a larva L3, ou também chamada de larva infectante, ou por via transcutânea ou oral. Transcutânea, né? Penetração dela através da pele, ou oral também, porque a gente pode se infectar ingerindo essas larvas L3 em alimentos, né, mal lavados, com as mãos sujas ou bebendo água contaminada com essas larvas, então a gente acaba também se contaminando. O ciclo biológico da ancilostomose, ela dura em média de 35 a 60 dias para o ancilostoma duodenale e de 42 a 60 dias para o Necator americanus. É um tempo que ele vai começar já a liberar o parasita atinge a maturidade, tá? Então, de ovo até a fase adulta, ele leva em torno disso, né? Então, a gente fala que o ciclo o ciclo se completa quando o parasito atinge a maturidade sexual e começa a procriar. Então, assim, ovo nas fezes, tá? Tô olhando aqui o esqueminha, ovo nas fezes. Desse ovo é liberado a larva L1. Essa larva L1, ela recebe o nome de larva rabiditoide. Ela fica no ambiente e ela se nutre de micro-organismos e de material orgânico em decomposição. Ela precisa estar em um ambiente úmido, né? Ou que tenha água por perto, tal. Não necessariamente na água, mas tem que ser um ambiente de solo úmido que propicie esses nutrientes do solo para que o parasita sobreviva. Ainda no ambiente, essa larva rabiditoide ela evolui para a larva L2, tá? Que não tem uma denominação específica. Da larva L2, ela evolui para a larva L3. Esta larva L3, como eu falei anteriormente, é a larva infectante e ela é chamada de larva filarioide, tá? Essa larva, ela não faz nutrição no ambiente externo. Então, essa larva L3, ela tá lá prontinha para infectar algum desavisado. A infecção vai acontecer ou por ingestão, né? Então, se o paciente ingeriu essa larva L3, ela vai migrar para o duodeno do paciente, né? Trato digestório, duodeno. No duodeno, ela vai evoluir para a larva L4 e da larva L4, ela evolui para a larva L5, que é a fase adulta já desse parasita. Na fase L5, o parasita é adulto e ele já está se reproduzindo. Essa é a via por ingestão, tá? Ingestão, duodeno, L4, L4 evolui para L5 e aí começa de novo aquele ciclo. Põe ovos no ambiente, começa tudo de novo. A outra forma de infecção é andando descalço, mexendo com solo, tá? Local onde tem solo úmido, onde as pessoas não têm um esgotamento sanitário adequado, tem fezes no meio ambiente, a chuva geralmente carrega essas fezes para algum local ou carrega esses ovos, tá? Independente. E essas larvas ficam viáveis no ambiente. Pronto. Tá lá no ambiente, você tá lá mexendo nas plantinhas, tá andando descalço. Isso é a minha cortina que tá voando aqui, tá? Tá andando descalço e tal. E aí você acaba se infectando com essa larva. Ela faz penetração ativa, tá? Não precisa a pele estar danificada, não precisa a pele estar
machucada, não precisa estar ferida, nada disso. A larva a gente chama de penetração ativa, porque ela penetra na pele, independente de qualquer circunstâncias, tá? Penetrou na pele, vai para os vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, vaso sanguíneo passa por onde? Coração, pulmão, né? É onde o sangue desemboca, percurso sanguíneo. A gente vai ver isso lá na hematologia. Então, dos vasos sanguíneos migram para o coração, passam pelos pulmões. Aí lembra que a gente falou lá da ascaris lumbricoide, que aí no processo pulmonar ela acaba vindo para a faringe, porque está envolvido o processo respiratório, vem para a garganta, a gente deglute, ó, engole de novo essas larvas, daí ela vai para o duodeno, já em estágio L5, tá? E aí ela vai, nesse estágio L5, já fase adulta, recomeça o ciclo, tá bom? Vou mandar o esqueminha todo bonitinho para vocês vão poder acompanhá-lo e vão entender. Eu tenho certeza que vocês entenderão. Bom, tratando-se de sintomatologias, de patogenia, né, de patologias desses parasitos, no caso da ancilostomose, ela é determinada por etiologia primária e secundária. O que ele quer dizer com primária e secundária? Os primeiros sinais, primeiros sintomas, né, o que está aparecendo de início. Então, os primeiros sinais é a migração e a instalação do parasita no hospedeiro. Normalmente, quando ele faz isso, ele deixa algumas dermatites, tá? No local onde as larvas penetrou, sei lá, sensação de picada de algum inseto, né? Porque a larva penetra, você não consegue visualizar porque a larva é muito pequena, mas ela faz o estrago dela quando ela faz essa penetração. Pode causar lesões traumáticas na pele, né? E aí pode causar alterações pulmonares, tosse com sibilo ou não. Essa tosse pode ser de longa duração ou não também, depende muito do estado imunológico de cada paciente. E a segunda é a permanência do parasita no hospedeiro, tá? Que aí são os fenômenos bioquímicos e hematológicos, ou seja, eles vão causar alterações, né, nos exames bioquímicos e também nos exames hematológicos dos pacientes. Deixa eu prender minha cortina aqui só um pouquinho, porque ela tá voando aqui, fazendo toda hora, passando aqui no meu rosto. Tomara que ela fique presa aqui agora, porque meu ventilador está ligado. Eu acho que ela não vai ficar não, mas tudo bem, eu tentei. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz alguma besteira? Tá, não, voltei. Além disso, ele tem os sintomas abdominais, tá? Os sintomas que podem ser sintomas dor epigástrica, tá? Indigestão, diminuição do apetite, cólica, indisposição, náuseas, vômitos, tá? A anemia, como eu já falei anteriormente, por causa do hematofagismo, sangue, fagismo, come sangue. Então, o parasita, ele faz hematofagismo e isso faz com que o paciente fique anêmico. No caso do Necator americanus, ele pode ingerir de 0,01 a 0,04 ml de sangue por dia. Parece pouco, mas não é, tá? Dependendo da quantidade de parasita infectando esse paciente, né? Essa quantidade de sangue vai ser sempre potencializada. E o Ancylostoma duodenale é o que tem um hematofagismo ainda maior. Não há, nesse material que eu tô aqui, que eu vou mandar para vocês, não tem uma quantificação exata. Ele apenas diz que o duodenale ele faz um hematofagismo maior do que o Necator americano, tá? Podem ter também diarreias com sangue. E isso é claro, se o paciente está sofrendo hemorragia gástrica, porque o parasita está ali, né? Dilacerando o trato digestório do paciente para poder se alimentar desse sangue, ele não vai ingerir todo o sangue que ele provocou ali, todo o sangramento que ele provocou, nem todo o sangue ele vai absorver. Vai passar pelo trato digestório, vai chegar ao reto, ao ânus, vai ser eliminado ou esporadicamente ou junto com as fezes. Então, essas fezes com sangue pode ser consequência de ancilostomose também. Na fase aguda, os sintomas abdominais, né, são descritos pela penetração da larva e a fixação dele no intestino, tá? Então, os sintomas abdominais,
Ele pode ter fase aguda e fase crônica. E a fase crônica é a presença propriamente dita do verme no trato digestório. Ele pode penetrar e ele pode ser eliminado, né, pelo trato digestório. Então, ele fica só na fase aguda. Houve a penetração, ele se fixou no intestino, mas não evoluiu muito. Então, a gente chama de fase aguda. A fase crônica já evoluiu bastante, né? Então, já está naquela fase, como a gente diz, de cronicidade. Como é que diz? A, 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 as larvas, tá? É isso que eu estou tentando lembrar. Como eu falei para vocês, são larvas ativas, né? São larvas vivas, são larvas que estão se locomovendo. Então, quanto maior o número de larvas, maior vai ser, ou quanto maior o número não de larvas, mas do parasita em si, tá? Porque o parasita é pequeno, ele chega no máximo 11 milímetros de comprimento. 11 a 15 milímetros a fêmea, que é um pouco maior. Então, são várias larvas, vários parasitas infectando um paciente. Então, dependendo da quantidade de parasitas e do estado imunológico do paciente, os danos serão bem maiores, com certeza, tá? Os sintomas primários estão geralmente diretamente relacionados à atividade do parasita, né? Aos danos que o parasita está causando. E os sintomas secundários são decorrentes da anemia e da hipoproteinemia. Hipo, baixa, proteína, né? Proteína a gente conhece, baixa de proteínas, emia no sangue. Hipoproteinemia, baixa de quantidade, né? Ou deficiência de proteínas no sangue, tá? São as mais frequentes, né? No caso dos sintomas secundários decorrentes da ancilostomose. Aqui tem uma observaçãozinha que ele diz assim, que os sintomas primários geralmente cessam com o tratamento, né, com as medicações apropriadas, que geralmente eu nunca dou nome de medicações para vocês, eu sempre falo que são os antihelmínticos e para a ancilostomose também os antihelmínticos resolvem a questão. Mas os sintomas secundários, que é a questão da anemia e a questão da baixa de proteínas, essas são resolvidas com dieta. Tá? Então, melhorou a dieta do paciente, eliminou o parasita, melhorou a dieta do paciente, consequentemente, o paciente vai se recuperar. Então, é uma parasitose que é tratável, tá? Assim como a maioria delas. A profilaxia para ancilostomose, né, catro-americanos. Evitar andar descalço, evitar mexer no solo com as mãos desprotegidas, né, já que esses parasitas fazem penetração ativa através da pele. E a outra questão que é super importante é tratar os doentes. Não adianta você deixar a comunidade aberta sem tratar os doentes, que isso vai acarretar outros problemas, né? Ou seja, acarretar outros problemas no sentido de você trata um grupo e não trata todos. Então, aqueles que continuam infectados, a probabilidade é que eles continuem transmitindo a parasitose para outras pessoas, tá? Minha cortina tá solta, gente. Não olhe pra ela, não. Porque hoje eu tô aqui, eu cheguei do trabalho, já vim direto. Ó, tô aqui na cama, aqui minha cama, já vim direto pra cama hoje. Tô me achando aqui uma digital influencer gravando vídeos pra vocês da cama. Ó pra isso. Ó pra isso. Coisa de pobre é assim mesmo, viu? Cortina de pobre assim, é curta e fica só passando pro lado de cá. Porque hoje eu fiz minha armação de frente pra janela do quarto. Ou seja, eu tô de frente pra janela e minha armação tá de costa. E a cortina tá vindo de lá pra cá. Bom, o diagnóstico, aí a gente vai ver os sintomas clínicos do paciente, né? Os sintomas pode ser característico da doença, né? Essa questão do sangue, do sangramento, a coceira no local de penetração das larvas, né? Então, aí é o que a gente chama de diagnóstico clínico, que é a partir dos sintomas do paciente, as fezes com sangue, né? E o diagnóstico laboratorial, que aí o diagnóstico laboratorial é feito como parasitológico de fezes para a detecção de ovos dos parasitas na fezes do paciente ou dos pacientes, tá? E além disso, pode-se fazer outros testes, como os testes imunológicos, e aí tem o hematológico, que é a questão da eosinofilia, o imunológico, o IgG e o IgM, que são as imunoglobulina G, imunoglobulina M, imunoglobulina E. Essas imunoglobulinas, elas vão sofrer aumento no caso dessa parasitose, no caso da ancilostomose. Então, na fase crônica,
a eosinofilia aumenta, tá? O IgE também, IgE total, e os anticorpos específicos, IgG, IgA e IgM. E na fase aguda, a eosinofilia e um pequeno aumento do IgG e do IgE, tá? Pode-se fazer também imunofluorescência com ELISA e com hemaglutinação, que aquela reação de antígeno-anticorpo, né? Você coloca o soro do paciente, o reagente positivo, um reagente para um teste, né? Um antígeno para um antígeno ou anticorpo, né? Tanto faz. Você pode estar buscando o antígeno e aí você dá coloca, faz a reação com o anticorpo. Se tiver reação, o antígeno está presente. O antígeno é produzido pelo parasita e o anticorpo é produzido pelo hospedeiro, tá? Então, no caso, a gente produz anticorpo contra a ancilostomose, mas a ancilostomose produz o antígeno, ou seja, o veneno. Então, tanto eu posso fazer uma reação antígeno-anticorpo para pesquisar tanto o antígeno, né? Eu vou ver se o paciente está infectado, eu quero ver se ele tem o antígeno, ou eu quero ver se ele tem um anticorpo. O anticorpo não me diz que ele está infectado. Por quê? Porque se ele teve a parasitose, ele pode ter ainda um anticorpo, tá? O anticorpo é o que a gente chama de memória imunológica, vocês vão ver lá na frente na imunologia. Então, o anticorpo, se você foi afetado pela parasitose, você pode ter um anticorpo aí por bastante tempo, tá? O antígeno é enquanto você está infectado. Então, além dos testes de laboratório, a gente pode fazer também os testes hematológicos. No material de vocês vão ver lá imagens do ancilóstomo, imagens do ovo também, tá? Da boca deles, que eu acho maravilhoso, para não dizer o contrário. Parece um monstringuinho assim, tá? Só que é microscópico, então a gente imagina que aquilo microscópico não tenha tanta... é tão pequenininho, não vai causar nenhum dano, muito pelo contrário. Bom, aí a gente vai para o nosso outro ancilostomídeo. Então, falamos de Ancilostoma duodenale e Necator americanos, que eles têm, né, a mesma conformação, praticamente são muito parecidos. Tem autores que nem os diferenciam tanto. E o outro é a larva migrans, tá? O nome larva migrans, porque é uma larva que tem capacidade de migração. É chamada assim também, assim não, peraí. Ela também ela causa uma patologia, não chega a ser, não sei se eu posso nem chamar de patologia, porque é uma larva que morre com muita facilidade. Ela não causa transtornos muito grandes, a não ser local, tá? Ela é chamada de bicho geográfico. Estava tentando lembrar o nome. É chamada de bicho geográfico porque ela tem uma capacidade de migrar embaixo da pele. E aí ela vai fazendo o caminho dela, vai ficando parecendo um mapazinho. Então vocês vão ver também algumas imagens que eu vou mandar para vocês. Dermatite serpiginosa é uma outra forma de ser chamada a larva migrans, ou dermatite pruriginosa, tá? Ou serpiginosa ou pruriginosa. Serpiginosa por causa lembra de serpente, tá? E a pruriginosa porque ela fica parecendo bolhas que sai uma aguazinha e tal. Tem pessoas que esmagam embaixo da pele e conseguem matar, e outras precisam de algumas pomadinhas, alguns medicamentos de uso local. É um parasita ou larva migras de áreas cosmopolita. Ocorre com maior frequência nas regiões tropicais e subtropicais. Aqui no Brasil a gente tem casos recorrentes, tá? Por isso é proibido levar cães e gatos à praia, mas não adianta porque as pessoas continuam levando, eu canso de ver isso, né? E o agente etiológico é o Ancylostoma brasiliensis ou o Ancylostoma caninum ou brasiliensis. É um ancilostomídeo também. No homem, a L3, né, que é a larva filarioide, é a que é a causadora da infecção. Ela é chamada larva migrans cutânea, tá? No local da penetração ocorre uma lesão eritemo-papulosa, ou seja, fica avermelhado, forma umas bolinhas, né? Tipo pápula, né? Bolhas, pápulas, caroços para algumas pessoas. Tem um aspecto vesicular, né? Bolinhas. Prurido, coceira, tá? Bastante, coça bastante. Formação de túneis, né? As cavidades, ela vai passando por baixo da pele. E pode causar infecção microbiana secundária, tá? Porque aí ela lesiona a pele, pode ser oportunista para outras lesões.
e pode ocorrer uma cura espontânea. O que é cura espontânea? Esse parasita, ele migra, né, embaixo da pele e tal, mas ele não vai durar muito tempo, porque ele não consegue alcançar o trato digestório do ser humano. Então ele fica sempre embaixo da pele, ele não tem capacidade de penetração, de entrar nos vasos sanguíneos, de migrar para pulmão e tal, como os outros ancilóstomos. Então ele acaba ficando preso embaixo da pele. Ele vai caminhando, pode causar reações, né, como eu já falei em alguns pacientes, aí vai depender do estado imunológico de cada um, e outro simplesmente vai pegar, aperta, tal, mata o bicho, depois vira uma secreçãozinha e tal, e acaba desaparecendo porque o bicho morre e o organismo se encarrega de eliminá-lo, tá? O diagnóstico para larva migras geralmente é visual, e aí o material ele fala assim, anamnese, né, sintomas e aspectos dermatológicos da lesão. E aí tem umas imagens que eu vou mandar para vocês. A larva migras cutânea ela é encontrada por toda parte, né, onde se encontrem cães e gatos infectados com esses ancilostomídeos. Praias e terrenos arenosos, né? Presença das fezes de animais infectados. A gente não tem como saber se o animal está infectado ou não, se não tratar ele, se não levar ele para o médico. Crianças se contaminam sempre brincando com areias, né? Em depósitos de areias para construção, tanques de areias em locais abertos, né? Onde circulam também animais. Higiene das mãos, manipular terra de jardins com luva, tratamento dos animais infectados, não levar animais à praia, proteger a caixa de areia, né, dos animais e nas praias da preferência pela areia que está coberta com a maré, porque ela acaba eliminando esses parasitas. Então é isso. Eu vou mandar para vocês o material todo escrito, todo bonitinho, tá? Vou mandar esses slides que eu estava olhando aqui, vou mandar esses slides para vocês e vou mandar a atividade. Claro, tem atividade. E aí eu vou mandar tudo juntinho para vocês, ok? Beijos, desculpa o atraso de hoje, a Pro tava realmente... está bem cansada, doida para cair aqui na minha cama e dormir. Boa noite, bom feriado para vocês, até breve.